Olá pessoal, eu sou o professor Enildo, sou professor de Geografia do Instituto Federal de Pernambuco, no campus Recife, e vou estar conversando aí com vocês um pouco sobre a geografia da água do estado de Pernambuco, né? Uma temática aí sobre o bem comum ou mercadoria. Em primeiro lugar, né, dizer que nessa semana aí do 29 de maio, comemorado o Dia do Geógrafo e da Geógrafa. Mas, como vocês sabem, geógrafo ou geógrafa é quem faz o bacharelado, né? Quem faz a licenciatura é professor. E, no meu caso, né, eu fiz a licenciatura, eu sou professor de geografia. Porém, nesse dia a gente comemora, né, tanto o dia do geógrafo como do professor de geografia, tá? Essa é uma data que vem desde 1936, quando foi criado, né, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e aí foi nesta data, e desde então se comemora o Dia do Geógrafo, o Dia da Geografia, né? Então, vamos lá. Aí, a gente vai conversar um pouco aí sobre a questão da água, mas com enfoque maior no estado de Pernambuco. Então, algumas questões iniciais, né? Quando a gente pensa em água, né? Deixa eu passar aqui. Quando a gente pensa em água, vem algumas questões, né? Geralmente, quando eu estou fazendo algum curso, dando alguma palestra, né? Eu sempre pergunto isso, porque as pessoas sempre estão falando dessas questões aí, né? Então, primeiro, o que é a água, né? Como ela surgiu? A escassez, né? O grande medo das pessoas. A água é finita? Se a água vai acabar? Vamos ver. Questão da sede, né? É o principal função aí da água, né? Quando a gente pensa logo água para matar a sede, água para tomar banho. A questão do acesso à água, né? Para nós, sobretudo aqui da área da região metropolitana de Pernambuco como um todo, né? O acesso é um tema muito espinhoso. A questão da qualidade, né? Qualidade da água, né? Tanto ela no seu estado natural como ela no seu estado tratado, né? Para a gente. Questão da quantidade, é preciso ter água em quantidade. Preço, né? Falar de preço aí, estão falando de mercadoria ou bem comum. As necessidades, né, que a gente tem. E uma área muito importante, mas que pouca gente conhece, né, que é a questão da gestão e da governança, que é a área onde eu pesquiso e desenvolvo trabalhos de pesquisa e extensão no Instituto Federal, né, com relação à gestão e governança das águas. Então, a gente conhece bem essa figura aí, né, do ciclo hidrológico, né, todas as etapas, né, não exatamente existe uma ordem, né, mas o mais comum é a gente ver o processo do ciclo hidrológico começando com a evaporação. Porém, como o próprio nome diz, é um ciclo, né, ele vai e volta, né? Ele tem uma dinâmica circular, né? Então, digamos assim, por onde a gente começar, a gente termina. O outro, algumas questões sobre o ciclo hidrológico, né? Ele é definido como o percurso ou caminho que a água faz na Terra e considera todos os seus estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Ele é um ciclo fechado, né? E é ininterrupto, ou seja, nunca para. É impossível parar o ciclo hidrológico. Nenhuma quantidade de água presente no ciclo hidrológico ele escapa da Terra, em função aí, né, da questão da gravidade, né? De forma natural, nenhuma quantidade de água escapa da Terra.
E ela tem uma escala, né? O ciclo hidrológico a gente pode trabalhar ele numa escala atmosférica de dias, mas também ela numa escala geológica, de centenas, milhares, milhões de anos. E basicamente ele é resultado da interação, né, do Sol com a atmosfera e com os oceanos. Vamos ver aqui. Tá dando um pau aqui para passar. Ok. Vamos lá então. Deixa eu só ver aqui porque paralisou a tela. E não sei por que estamos com a tela paralisada. Enfim. Vou continuar assim mesmo. Então, no Brasil, nós temos aí as chamadas províncias hidrográficas, né? Ou hidrogeográficas, que cada província ela corresponde a um conjunto de bacias ou de microbacias, né? E a gente vai se ater basicamente a essa daqui, né? Que é a bacia do Atlântico Nordeste Oriental, que é onde a maior parte do estado de Pernambuco está, pelo menos essa parte aqui, na parte do Agreste, Zona da Mata e Litoral, né? É a bacia que nos banha aqui, a província. E aí nós temos várias bacias aí. Bom, o que é uma bacia, né? Todo mundo já sabe, você vê isso no ensino fundamental. Então, ela é o conjunto formado por um rio principal, seus afluentes, mas também toda a dinâmica que envolve, né? A dinâmica natural e a dinâmica humana também é levada em consideração na questão da bacia hidrográfica, né? Então, tem as nascentes que sempre estão em área de relevo mais elevado e a foz, né, que é o local onde ele deságua, que é uma área, né, de relevo mais baixo. Então, o rio sempre corre do mais alto para o mais baixo. Mas no entorno dessa bacia, né, nós temos uma área que nós denominamos de zona ripária, que é uma área importantíssima, né, que deve ser preservada, mas nem sempre isso é feito, que ela envolve um conjunto, né, de interações, né, biológicas, físicas e também humanas, né, e como vocês veem aí, de fundamental importância para o ciclo hidrológico e também, nós temos aqui etapas, né, precipitação, escoamento, infiltração, mas também para a questão biológica, né? Então, essa zona ripária, né, ela é de fundamental importância para manter a quantidade e a qualidade das águas. Aqui a gente tem um pouco da questão do consumo. Então, veja bem como é que está o consumo de água no Brasil de 1931 a 2030, né? Nós estamos numa escala ascendente, né? E dentro dessa escala ascendente, o, a irrigação, né, que é a atividade que mais consome água, ela é muito mais expressiva, ela vem numa crescente. Nós sabemos que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo e para produzir alimento precisa plantar. E esse plantio precisa de irrigar. Só que existem diversas formas de irrigar, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos um alto consumo, aliás, a nível mundial, nós temos alto consumo, né? A irrigação em todo o mundo consome, a atividade consome mais água, mas no Brasil em especial, né? Ele tem esse boom aí, né? Em relação às outras atividades aí. Aqui um outro gráfico mostrando que o consumo de água por países, né? Então, veja que você tem uma linha azul aqui, dizendo que é a média indicada ou recomendada pela ONU. E vejam
que vários países, né, estão bem acima do consumo de água indicado pela ONU, inclusive o Brasil, né? Em primeiro lugar fica com os Estados Unidos, tal, mas o Brasil também tem um consumo de água acima do recomendado pela ONU. Por outro lado, né, no Brasil nós temos também um alto índice de perdas de água tratada nos processos de distribuição. Então vejam que aqui no Brasil nós temos 38%, a média, né, 38% de perdas, né, perdas da água, e o estado de Pernambuco tem em torno de 53%, né? É o sexto estado, o quinto ou sexto estado, né? Quinto estado que mais desperdiça água, né? Que mais tem perdas pela distribuição. Então percebam aí, né, que todos os estados têm perdas de 30% acima, mas Pernambuco tem 53%. Comparando aqui a questão das regiões, é interessante a gente observar que, por exemplo, o Brasil tem a média de 38% de desperdício, perdas, todas as regiões, né, acima de 30%, mas o Nordeste, que tem um problema de secas, de escassez de água muito grande, veja, é a segunda região que mais tem perdas de água. Então, é meio complicado entender isso, né? Como é que um local que sofre com pouca água tem uma perda tão grande. E liderando aqui a região norte, que é onde você tem muita água. Tem muita água e tem a maior índice de perdas. Como eu falei, né, a província do Nordeste Oriental, aqui a gente tem alguns dados sobre o consumo, né, as atividades que mais consomem água no Nordeste Oriental. Então, a gente tem um total de consumo de 118 metros cúbicos por segundo. E, como a gente viu, já, né, a irrigação responde aí por 44,4%. Em segundo lugar, o abastecimento humano, né, indústria e assim vai. Então, a irrigação realmente é a grande vilã do consumo de água no mundo e particularmente no Brasil. Uma rápida distribuição aí, né, do percentual de água relacionado com o percentual de população. Então, a gente vê que aí, naturalmente, né, a água ela não se encontra distribuída de forma igualitária no território. O Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo, né, cerca de 12%, mas essa água não é distribuída de forma igualitária no território, né? Isso é uma consequência natural, tá? Que não tem intervenção humana, não. É a distribuição natural da água. Então, o Nordeste concentra 27% da população, um pouco mais agora, né? Porque a cidade é de 1998, e apenas 3,3% da água. As outras regiões do país concentram 66% da população, 16,7% da água. E a Amazônia, como a gente já viu, né, a região norte, a região amazônica, tem 80% da água e apenas 7% da população. No entanto, a gente viu que ela tem um desperdício de água aí de 47%. A gente vê a evolução das perdas de água no Brasil desde 2012 até 2016 e vê que ele mantém-se aí acima dos 35%. O Brasil não consegue reduzir, né? A média atual é essa, mas vejam que as outras estão bem próximas também. Então a gente vem mantendo, né? Deveria reduzir, mas não consegue por enquanto, né? Alguns problemas aí envolvendo a questão da água, dos conflitos, não, segundo a Unesco, né? É um órgão da ONU, até 2050, né? A estimativa é que a demanda por água aumente 55%, ou seja, a gente vai precisar de mais água, né? À medida que os anos passam, vai precisando de mais água.
Só a indústria, né, vai demandar aí nesse período um aumento de 400% da água, né? E aqui ele diz, né, algumas pessoas não têm, 1,7 bilhão de pessoas não têm acesso ao sistema de saneamento básico, 2,2 milhões morrem a cada ano em todo o mundo por consumir água contaminada, contrair doenças, diarreia e malária, né? Enfim, então, como a gente falou, né, a questão da quantidade é importante, mas a qualidade também. E aqui a gente chega ao estado de Pernambuco, as águas de Pernambuco. A gente vai focar um pouco para discutir isso. Então, aqui nesse mapa nós temos as bacias hidrográficas do estado de Pernambuco, né? E nós vamos focar mais nessas do litoral, aqui, litoral Zona da Mata e região metropolitana. Então, um pouco ainda sobre a questão da província hidrogeográfica do Nordeste Oriental, 98% dos principais rios, né, segundo a Agência Nacional de Águas, 98% dos principais rios, a situação deles é considerada como crítica, muito crítica ou preocupante. A disponibilidade superficial nesta área é de 0,1% e a vazão de 77,4 metros cúbicos por segundo, o que representa apenas 0,43% da média nacional, ou seja, uma vazão superficial muito baixa se comparada com o restante do país. Mas a densidade demográfica, né, é 4 vezes mais que a média nacional, ou seja, tem uma concentração, população muito grande no Nordeste Oriental, porém a disponibilidade de água superficial é baixa. No caso de Pernambuco, né, possui uma zona costeira que representa apenas 4% do território, mas onde vivem cerca de 44% da população, né? Então, isso provoca uma pressão sobre os recursos hídricos nessa área, sobre a água. Tá? E 80% dos volumes de Pernambuco estão localizados nas bacias do litoral, zona da mata. Né? Apenas 20% estão no interior do estado, no Agreste e no Sertão. Então, percebam que a situação é muito crítica. Né? Nós temos a maior parte da água que disponível em Pernambuco está no litoral, mas ao mesmo tempo você tem litoral e zona da mata uma maior pressão sobre esses recursos hídricos em função do maior adensamento populacional. Aqui um dado interessante, né, sobre cidades da região metropolitana é o quanto que cada município recebe de água tratada da Compesa. Então, o somatório por mês, né? A média de cada município é esse, né? Então, é o que a Compesa libera para o seu município. Se chega na casa de cada um, é uma outra discussão, mas é o que é tratado e destinado por município. É lógico que Recife, né, é a principal, por ser a maior cidade, né, mais populosa, e segundo, Jaboatão, né? Então, nós temos aqui um ranking bem interessante aí desses municípios consumidores de água. Água, nesse caso, é água tratada. Um outro dado interessante é a relação entre taxa de urbanização e demanda, né? Ou seja, quanto mais urbanizado for uma cidade, maior o consumo de água. Então, Recife tem 100% de zona urbana, seu consumo de água é maior, porque sua população também é maior, né? Então, a gente verifica que a forma de urbanização, ela interfere, né? O processo de urbanização ele interfere diretamente no consumo de água, porque a urbanização implica, no caso brasileiro, no aumento da população e, diga-se de passagem, no aumento desordenado. Então, a gente vê aqui que quanto maior a população, maior a urbanização, maior o consumo de água. Uma coisa que o pessoal sempre pergunta, né, e aí o tema, né, sobre a questão do bem comum ou
mercadoria, é saber se a água vai ser privatizada. Então, veja, existe a lei que rege toda a política de recursos hídricos no Brasil, é regida por essa lei federal 9433. E ela diz o seguinte, né, que a água, no seu fundamento primeiro, a água é um bem de domínio público. Então, a princípio, não existe água privada no Brasil, certo? A lei não permite. Embora a gente tenha visto alguns casos particulares, né, de pessoas que se apropriam, né, da água de forma irregular, né? Mas como a lei diz, a água é um bem de domínio público. Ela é um recurso natural limitado, tá? Dotado de valor econômico. O que é isso? A água é um vetor, né, de desenvolvimento da economia, tá? E uma vez que o seu uso é cobrado por isto, né, ela tem um valor econômico, né, que ela passa a assumir a designação de recursos hídricos, né, dado esse valor econômico, porque ela é um vetor de desenvolvimento da economia e o consumo também é cobrado por ele, né, o consumo da água tratada. Em situações de escassez, o que é que diz a lei? O uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano. Então, a gente vê alguns desrespeito a essa lei, mas vamos ver o que é que a lei mesmo diz, né? Em caso de escassez, a prioridade não é a indústria, não é a agricultura, é abastecer o consumo humano, tá? A, a questão da gestão, né, que a gente vai falar um pouco mais, né? Ela deve proporcionar o uso múltiplo das águas, ou seja, não deve priorizar uma única atividade, mas o conjunto, né, os usos múltiplos. A bacia hidrográfica, que a gente já falou dela, ela é a unidade territorial, né, para implementar toda a política de gerenciamento de recursos hídricos. E a gestão dos recursos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades, né? Então, nós temos a figura dos comitês de bacias hidrográficas, onde a população pode participar, porque é nos comitês que são discutidas todas as questões de acesso, de qualidade, de quantidade de água, enfim, toda a política de recursos hídricos passa pela discussão dos comitês. Então, procure saber qual o comitê de bacia que atua na sua cidade, né, na bacia que banha sua cidade, seu município, e procure participar, porque é muito importante, né? As discussões passam por lá. E eu deixo uma tarefinha, né, para a gente pensar e fazer também, né? Aí o quanto você consome, né, de água. Você já parou para pensar nisso? O quanto você consome de água? Então, bora fazer uma atividade aqui. Existe um cálculo, né, que é chamado a pegada hídrica, né, que é um cálculo bem simples de ser fácil, e ele vai calcular o impacto que cada um de nós, dependendo das atividades que a gente faz, dependendo do nosso nível econômico, social, enfim, de diversos aspectos, o quanto a gente impacta, né, na questão das águas. E aí, né, essa pegada hídrica ela serve justamente para quantificar o consumo e a quantidade de água, né? Ela vai avaliar, ajudar a avaliar a sustentabilidade ambiental, social e econômica, né? Ela vai analisar como o uso da água está relacionado com a escassez, a poluição, né? E garante a administração dos recursos hídricos e promove a conscientização do consumo, tá? E ela é dividida aqui em três, né? A pegada verde, a pegada azul e a pegada cinza, né? Aí a gente busca justamente quantificar essas pegadas numa única pegada, né? Essa pegada verde, azul, cinza na pegada hídrica. Ela tem a ver com também o conceito de água virtual, né? Que é a água que é utilizada no processo de produção. Então, cada produto que a gente consome, certo? Seja alimento, seja equipamento eletrônico, né? Ele
tem um gasto de água que está implícito, né, no seu processo de fabricação, né, na matéria-prima, no processamento, na finalização, na comercialização. Então, aqui tem alguns exemplos, né, como a cerveja, 5,5 litros, né, para cada 1 litro de cerveja, 5,5 litros de água. O arroz, a manteiga, olha para cá, carne de boi, olha o consumo. Então, cada quilo, né, de carne de boi, 17.100 litros, tá? É gasto no processo. Não é que eu vou ter lá em 1 quilo de água de boi, eu vou ter, de carne de boi, eu vou ter 17.000 litros de água. Não é isso, é que para produzir 1 quilo de carne de boi, eu tenho, considerando todos os processos, o que o gado consome antes de ser abatido, depois de ser abatido, o que é feito no seu processamento, no processamento da sua carne. Então, considerando todo esse caminho, né, a gente tem aí 17,100 litros de água virtual. Então, quer dizer, quanto mais se consome, né, mais água você gasta. Aí, outros exemplos aqui, ó, para a gente tem. Então, vamos prestar atenção, sobretudo nesse aqui, ó, porque virou item de primeira necessidade hoje, né? Sobretudo para os adolescentes. Você tem um carro 400 mil litros, um celular 12.760 litros, né? Então, qual é a alternativa? A gente dizer assim, é para parar de consumir, professor? Não. A questão é fazer o consumo consciente e apostar em práticas mais sustentáveis, né, de utilização da água e de reuso também, né? A gente vai consumir o necessário, parar de consumir de forma compulsiva, tá? Então, para a gente pensar um pouco nisso, né? A gente olha o produto, mas a gente não imagina o que é que está por trás do produto, tá? E aí eu deixo para vocês fazerem essa atividade, né? Quem tiver com internet, com celular aí, aponta aí para o QR Code, né? E ele vai te levar direto para uma calculadora bem simples, onde você só vai responder as questões e ao final ele vai te dar o resultado da sua pegada hídrica. Lembrando que as respostas têm que ser sinceras, né? Quem não tiver com celular, quiser copiar o link da calculadora, né, da pegada hídrica, e tá aqui o link, você acessa e faz lá. É muito rápido, muito simples, mas a ideia é que a gente não fique só no valor, né, da pegada hídrica, mas que a gente se conscientize sobre o uso, sobre o nosso consumo. Tá? A ONU, né, ela estabelece que o dia 22 de março é considerado o Dia Mundial da Água. Então vamos pensar aí, né, próximo ano, a gente ter alguma atividade na escola, no bairro, com os amigos, alguma atividade em defesa da água, porque a água é vida, né? Sem água não tem vida. É bom que se lembre disso, né? Sem água não há vida. Então, o tema desse ano, né, 2020, foi água e mudanças climáticas, tá? Mas próximo ano tem outro tema e aí a gente vai mobilizando para garantir a água para todos, água em quantidade e qualidade. Enfim, eu agradeço aí pela atenção de vocês, deixo meu contato. Tem muita coisa que pode ser abordada ainda, né, que não foi abordada aqui, mas a gente pode no outro momento, né, quem quiser ter alguma dúvida, solicitar algum material, traz meu contato e muito obrigado.